Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Nós estamos entrando num momento da história humana de transformações profundas. Inicialmente eu queria falar um pouco dessas transformações. Primeira coisa que nós temos que ter é certeza de que, não obstante a todas as transformações pelas quais passa o planeta, os destinos da humanidade não estão apenas nas nossas mãos, estão sobretudo nas mãos do Cristo, aquele que dirige este planeta com um leme amoroso. Não obstante a isso, ele nos convida a participar desse processo, ele nos convida a fazer parte da transformação do mundo. Muitas mudanças estão acontecendo e ainda vão acontecer. Quando nós observamos os recortes feitos em todos os meios de comunicação sobre o mundo hoje, não precisa ser nenhum especialista para ter uma sensação horrível de que o mundo está desencantado e desandando. Se as pessoas observarem hoje, o sentimento que tem na vida das pessoas é o de angústia, é de desespero, é de falta de esperança e é de falta de sentido. Pipoca-se o número de almas que desistem da vida. Por isso, talvez esse tema seja tão vindo em hora boa, no sentido de que precisamos cuidar de nós uns dos outros, para que nós não desistamos da vida, mas para que nós possamos nos fortalecer para enfrentar a vida como a vida é. Eu sei que muitas vezes nós gostaríamos que a vida fosse mais fácil. Eu sei que muitas vezes nós não gostaríamos de passar por certas experiências. Nós não gostaríamos de nos despedir de quem nós amamos. Nós não gostaríamos de passar por dificuldades financeiras. Nós não gostaríamos de muitas vezes ver os nossos filhos correndo grandes riscos. Mas esse é o mundo no qual nós nos encontramos. E muitas vezes essa desesperança é fruto do fato de que nós começamos a acreditar muito mais no que o mundo pode oferecer do que no que Deus nos proporciona. Quando nós olhamos a presença do amor de Deus, a gente percebe que aqueles iniciais narrados nos livros da Torá, do Antigo Testamento, que não tinham nenhuma opção que não fosse Deus, tinham Deus de forma tão presente na vida, que quando foi necessário caiu fogo do céu e acendeu uma fogueira. Que quando foi necessário, o mar diminuiu a intensidade e se abriu para se passar. Quando se foi necessário, sem Waze, Moisés entrou no deserto e encontrou a Terra Santa. Porque a confiança não estava nos instrumentos nem no próprio coração, estava em Deus. E a grande questão que a gente observa isso, quando falamos de construção de um novo tempo com amor, é porque nós precisamos resgatar a nossa relação com Deus. Precisamos voltar a ter em Deus o primeiro que buscamos para construir em nós um novo tempo e um novo coração. Nós devemos buscar a Deus. Antes de fazermos um currículo para buscar um novo emprego, antes de entrarmos em desespero porque não tem o dinheiro do aluguel, nós devemos pedir a Deus que nos ajude. Antes de acharmos que o nosso filho está perdido porque entrou nas drogas ou porque cometemos algum tipo de comportamento que nós julgamos não condizer com aquilo que já acreditamos, antes de nos condenarmos, de nos afundarmos, de nos acusarmos e querermos nos matar, nós devemos buscar a Deus. Nós devemos entender que a construção de um novo tempo é resgatando o que no passado nós perdemos, contato com nosso Pai. Nós fomos tragados pelo mundo material e pelo encantamento que ele nos provoca. E hoje nós precisamos mais de Deus. Precisamos desenvolver em nós a capacidade de calar todo o ruído do mundo para ouvir o coração de Deus. E eu vou falar de coisas simples para você entender como é que funciona. Eu, lendo muitas coisas sobre educação, crianças, escolas e o quanto isso interfere na educação dos filhos, a gente começa a perceber hoje que maior parte dos teóricos mostram que quanto mais coisas uma criança tem, menos estudo ela tem, porque ela tem tanta distração que ela fica com dificuldade de se concentrar no cotidiano. Uma vez chegou para mim uma pessoa e contou uma coisa curiosa. Disse para mim que estava levando o filho de 14 anos para um psicólogo, psiquiatra e para um neuropediatra. Eu pensei, é grave. 3 profissionais. Por quê? Porque ele era uma pessoa estudiosa e agora não estuda mais. E eu disse assim, antes que você gaste tanto dinheiro com 3 profissionais
Você não acha que deve ter algum motivo bem claro para isso acontecer? Não. A vida dele é normal, ele sempre foi estudante, agora ele não consegue estudar mais, não decora mais nada, não se concentra. E eu pensei assim, a gente poderia fazer uma rápida investigação? Ela, sim, claro. O que foi que mudou nesse ano? Aí ela pensou e disse, nada. A vida dele é exatamente a mesma. Eu disse, você tem certeza que não tem nenhuma variável nova na vida dele? Nada, apenas eu dei um smartphone, nada mais que isso. Eu pensei assim, precisa ser Sherlock Holmes para chegar a uma conclusão de que se tudo era de um jeito, até a presença do smartphone, tudo mudou, precisa de ir para um psicólogo, para um psiquiatra. Aí eu comecei a observar isso e fiquei pensando assim, meu Deus, como tu foi bom comigo. Que bom que eu nasci com muita dificuldade financeira. Que bom que eu não tinha Netflix na minha infância, na minha adolescência. Graças a Deus não tinha Instagram, Facebook, WhatsApp. Que bom que não tinha nem canal de desenho, era só os que tinha de manhã, ponto. Terminou He-Man, acabou-se. Gato Guerreiro dizia com aquela preguiça, né, que o desenho acabava e eu chorava porque começava a aula tarde. Então para mim era uma despedida do mundo infantil para o mundo real. Mas imagina hoje a quantidade de distração, a quantidade de tempo que a gente gasta com o mundo material nos desconectando do espiritual. Observe quanto tempo na nossa casa Deus dispõe e quanto tempo a internet tem. Quanto tempo no meu casamento tem o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, quanto tempo tem o diálogo. Quanto tempo tem de evangelho no lar e quanto tempo tem de família reunida para ver futebol, às vezes reunida para tomar cachaça. E quando tudo dá errado, a gente pergunta o que foi que houve. Será que é preciso ser um grande investigador para chegar à conclusão de que para construir um novo tempo, um novo mundo, começamos para a construção de um novo lar? Precisamos ressignificar o que é um lar espírita. Precisamos entender a importância da presença da palavra de Deus diariamente em nossa vida. Quando a gente vê lá em Mensageiros, no capítulo em que Aniceto perde a esmalha para fazer uma prece cantada, né? E a gente observa que a prece dela é de uma precisão, porque quando a gente está lá em O Livro dos Espíritos, nós devemos para Deus agradecer, pedir, louvar. Não é isso? Agradecer, pedir e louvar. E ela diz assim, ó Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Ela agradeceu. Depois ela pede, dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança e ajuda-nos no ideal na estrada longa da vida. Ela pediu e agora ela louva. Que seja para o teu coração, cada dia, o nosso primeiro pensamento de amor. E que seja para a tua bondade a nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dai-nos tua mão generosa e santa, pois longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. E o poema continua. A construção de um novo tempo não se dará de forma mágica. Muitas pessoas pensam que para trazer Deus para perto de si, alguns elementos seriam suficientes. Alguns pensam, por exemplo, que a gente consegue sentir paz num ambiente pacífico. Não deixa de ser verdade que quando você entra num ambiente pacífico, num ambiente bonito, de um jardim, que você realmente muda a sua vibração, mas aquilo não é suficiente. Não é na construção de templos, não é construção de jardins, não é apenas numa meditação que iremos ter contato com o Pai. É preciso mais que isso, embora também isso seja importante. É importante a gente saber disso para não se fixar em entender e imaginar que o relacionamento com Deus se dá por um ambiente. Seria mais ou menos como se você estivesse numa crise conjugal. Aqui o casamento está em crise e você então resolve fazer um jantar romântico. Já tentaram fazer isso? Aí você compra luz de velas, né? Você bota lá, acende umas velas, pede um jantar, bota uma música do início do namoro, bota lá, CDzinho, bota pétalas de rosa, tal, cria o clima, o ambiente está lá. E parte do conflito é porque você vive muito no telefone. Mas aí você resolve, não vou nem pegar no telefone, tal. Criou o ambiente para uma noite de reconciliação. O ambiente está todo pronto para reconciliação. Aí começa o jantar, de repente você deixa o celular de lado e vem uma notificação. Notificação, vocês sabem o que é uma notificação, né?
É quando o celular diz assim, pluf, fulano postou uma mensagem. Notificação é uma coisa demoníaca, porque você tenta não ver, mas ela fica dizendo que você tem que ver. Você faz um esforço descomunal para não olhar. E depois de muito esforço evitando olhar, você aperta e tem lá, bom dia, grupo. E óbvio, quando você olha o celular naquela noite romântica, que tinha como promessa a reconexão dos parceiros, e você volta à desconexão, você percebeu que o ambiente não ajuda para desenvolvimento de intimidade. Intimidade não é ambiente. Intimidade é disposição de estar junto cotidianamente. Nós precisamos entender que, com Deus, isso é uma necessidade nossa. Ele é muito cavalheiro, está sempre à nossa disposição, mas sempre espera que a gente conte com Ele.